Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Comunique. Eu sou Yara Miranda e a gente hoje vai falar sobre como lidar com perguntas e críticas à minha palestra, à minha apresentação. Com certeza você já deve ter pensado sobre isso e talvez até já passou um pouco de aperto com isso, né? Então olha, faz o seguinte, acompanha a gente que a gente vai falar sobre isso hoje e te ajudar a lidar melhor com as perguntas e críticas à sua apresentação. Vamos lá? Bom, gente, como sempre, como é nosso costume aqui, eu quero começar agradecendo a você que se inscreveu na última semana, a você que enviou os comentários, que enviou feedbacks pra gente. Muito obrigada. Isso tem ajudado muito a gente a construir esse canal e a crescer aqui, pensar nos nossos conteúdos, pensar no que a gente tem feito. Muito obrigada, vocês com certeza fazem parte disso. Se você tem gostado do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você gosta dos vídeos, não esquece de curtir o vídeo para nos ajudar aqui também a fazer o canal crescer. E não esquece de marcar o sininho para você acompanhar aí as notificações dos nossos novos vídeos e das nossas novas postagens. Se você acha que tem algum amigo que pode se interessar pelos temas, então não esquece de compartilhar aí na sua rede social e com esse amigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e olha, com certeza muitas pessoas perdem o sono antes das palestras, das apresentações, ficam nervosas antes de entrar, justamente por ter medo sobre como lidar com as perguntas ou críticas à sua apresentação. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é: não tenha medo de perguntas, não tenha medo de críticas. Todos nós receberemos críticas construtivas, muitas vezes, destrutivas algumas vezes, e a gente tem que saber lidar com elas. E as perguntas sempre vão nos agregar alguma coisa. Sempre a gente vai aprender com as perguntas e não tem problema não saber responder alguma pergunta. É verdade, eu sei, talvez você está um pouco chocado com isso porque você tem a ideia de que se eu sou professor, se eu sou um palestrante, eu tenho que saber responder a tudo. Não é verdade. Então pensa comigo, eu sou formada em letras, tenho mestrado, estou finalizando o doutorado agora em linguística aplicada e é muito comum as pessoas virem me fazer perguntas, principalmente de gramática. Então é muito comum as pessoas dizerem: Yara, como que usa hífen? Isso tem hífen ou não tem hífen? Isso tem acento ou não? O acento caiu na reforma ortográfica e às vezes eu preciso consultar antes de responder. Gente, isso não me diminui, isso não diminui a minha formação. Nós somos seres humanos, a gente não sabe tudo. Você também, por exemplo, se você é um advogado, provavelmente você não sabe todas as leis de cor. Se você é um técnico em TI, você também não sabe todas as respostas de cor para resolver determinados tipos de problemas. Então não tem problema não saber responder algumas perguntas. O que a gente precisa na nossa palestra é, antes da palestra, pensar que tipos de perguntas podem surgir a esse conteúdo que eu estou ministrando. Daí eu me preparo para essas perguntas. Quais são termos base ou conteúdos base da minha área? Sobre isso, eu tenho que saber responder. Agora, não tem como você prever todas as perguntas que te serão feitas. Então, fica tranquilo quanto a isso. Então, agora, já pensando aí nos 4 pontos sobre como responder a perguntas ou críticas na nossa palestra, eu separei esses 4, existem outros pontos, mas a gente vai tratar sobre eles hoje. Então, o primeiro ponto, anota aí. Sempre agradeça pelas perguntas que te são feitas. Perguntas ou críticas. Então, quando você receber numa palestra uma pergunta ou uma crítica, comece a sua fala dizendo: qual o seu nome? Olha, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua crítica, seu comentário. Isso com certeza faz a gente pensar em outras perspectivas. Bom, eu começaria e aí você trata da pergunta, se você tem uma resposta para aquilo, se você tem um comentário sobre aquilo, você já pode tratar sobre isso dali em diante. Então não deixe de agradecer as perguntas, isso faz com que o seu público se sinta valorizado por você
e faz com que outras pessoas que talvez estavam com medo de perguntar saibam que ele é um espaço para diálogo e que elas podem comentar, elas podem perguntar. Isso é ótimo para um palestrante, para um professor, ser uma pessoa que é vista como aquela que dialoga, que está aberta a perguntas. Ponto 2. Nunca, nunca, nunca diminua ou desvalorize uma pergunta. Então é muito desagradável, deselegante, é muito ruim, tudo de péssimo que você pensar. Quando uma pessoa faz uma pergunta e alguém responde algo do tipo: gente, mas eu acabei de explicar isso. Ou do tipo: bom, eu já falei sobre isso, depois pode perguntar aí um colega, eu já falei sobre isso. Extremamente deselegante, tá? E não, eu não tô inventando, eu já vi pessoas fazerem isso. Então não diminua uma pergunta. Ah, mas Yara, a pergunta que o cara fez não tem nada a ver com a minha palestra. Existem formas mais delicadas de tratar esse tipo de pergunta. Então, por exemplo, você pode falar com essa pessoa, agradecer novamente, inicia agradecendo: olha, muito obrigado pela sua pergunta, fulano. Infelizmente a gente não vai ter tempo para entrar nesse tema, essa é uma temática assim importante, mas a gente não vai ter tempo aqui de tratar. Se você quiser me procurar no final da palestra, a gente conversa um pouco mais sobre isso, pode ser? Pronto. Outra questão, às vezes, é se uma pergunta é de cunho pessoal, ou se você percebe que há uma maldade, uma crítica ali, uma outra intenção naquela pergunta, você pode sim também convidar essa pessoa para falar sobre isso depois, tá? Então, por exemplo, se a pessoa faz uma pergunta realmente desagradável em relação ao que você faz, né? Então, por exemplo, a gente vê isso muito com técnicos, jogadores de futebol, né? Pergunta sobre contratação no final de um jogo. Então, o que você faria nesse momento? Olha, eu agradeço pela sua pergunta, mas realmente não é algo sobre o que nós gostaríamos de tratar aqui, não é o momento, não é o espaço, mas você pode deixar, talvez me procurar no final, ou deixar o seu contato e a gente volta a falar sobre isso. Pronto. Esse tipo de abordagem é muito bom porque você revela um pouco para o restante da sua plateia a intenção daquela pessoa e ao mesmo tempo mostra que você sabe lidar com esse tipo de abordagem desagradável, né? Não briga, não entra na pilha, né? Como a gente diz, seja delicado, não perca o equilíbrio nesse tipo de momento de abordagem. Terceiro ponto. Receba as críticas com delicadeza e firmeza. Tudo bem ser criticado, é claro que seria muito mais agradável que uma pessoa fizesse uma crítica negativa pessoalmente, desse esse feedback só para você. Mas existem pessoas que não fazem assim. Nesse caso, quando a crítica vier durante a sua palestra, né, ou no final dela, é bom você deixar claro para o seu público que as perguntas ou críticas ou comentários serão feitas ao final. Você pode agradecer novamente por essa crítica. Então, fulano de tal, muito obrigada pela sua consideração. E aí, olha, se você vê que é uma crítica construtiva, você pode fazer algo do tipo: olha, fulano, muito obrigado pela sua crítica, realmente ela é construtiva, eu vou anotar aqui, pensar sobre isso, vou pegar seu contato e a gente pode continuar conversando sobre isso nos próximos dias. Muito obrigado. Pronto. Se você tem uma resposta para aquela crítica, dê a resposta com delicadeza. Sempre inicie agradecendo. Então, olha, muito obrigada, fulano, pelo seu comentário. Realmente esse é um tema sobre o qual eu já pensei e eu tenho lidado com isso da seguinte forma, tal. E aí você continua, tá? Ok. Se é uma coisa sobre a qual você nunca pensou, não tem problema nenhum falar isso, admitir isso, nenhum problema. Então você pode dizer algo do tipo: olha, que pergunta interessante, qual o seu nome? Olha, fulano, muito obrigado pela sua pergunta, eu realmente nunca tinha pensado sobre isso e é realmente um tema relevante. É muito bom, né, a gente estar numa palestra assim, porque a gente tem outras perspectivas e eu agradeço muito, com certeza isso aí vai ser muito bom, é algo sobre o que eu vou pensar. Se quiser pegar o meu e-mail, depois a gente conversa mais sobre isso. Tá vendo? De novo, não tem um problema você admitir que você não entende ou nunca pensou sobre aquele assunto e trazer isso de forma delicada para o seu público. Ponto 4. Não enrole. Se você não sabe a resposta sobre alguma coisa, se você realmente nunca pensou sobre aquilo,
Seja sincero, não tem problema você admitir isso. Então, olha, algo do tipo, fulano, eu realmente nunca tinha pensado sobre isso, eu te agradeço por essa pergunta, e a gente vai pensar sobre isso nas próximas semanas. Se você quiser me procurar no final da palestra, a gente pode pensar junto sobre isso. Excelente. Nesse ponto, você não diminuiu a questão, você não enrolou, porque é péssimo aquela pessoa que começa a falar e no final aquela pessoa que fez a pergunta sente assim, gente, ele falou e não falou nada, né? Terrível. Então, se você não tem o que dizer, não diga. Simplesmente fale para essa pessoa que você está aberto ao diálogo, que vai ser um prazer pensar talvez até junto com ela sobre esse tema. Bom, pessoal, essas são as nossas 4 dicas de hoje. Se você quer relembrá-las, assista novamente ao vídeo. E olha, você já sabe, não tem segredo. Se você tem uma boa ideia, comunique. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.